Deus nos leva além. Ele tem coisas grandes para você. Confie que Ele está na frente da sua vida. Ele te ama. 1 Reis 10. A rainha de Sabá ficou sabendo da fama de Salomão por causa do nome do Eterno. Ela veio testá-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém em grande estilo, trazendo uma comitiva e camelos carregados de especiarias e grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Na audiência com Salomão, ela falou a respeito de tudo o que era do seu interesse, abrindo o coração diante dele. Salomão respondeu a todas as suas dúvidas, sem demonstrar embaraço em nenhum momento. Depois que a rainha de Sabá ouviu de primeira mão a sabedoria de Salomão e viu com os próprios olhos o palácio dele, a comida que era servida, as acomodações dos altos funcionários da corte, a roupa impecável dos criados, a exuberância dos cristais e a generosa oferta sacrificada no templo do Eterno, ela ficou abismada. Ela disse ao rei: tudo o que ouvi ao seu respeito é verdade. A reputação de suas realizações e de sua sabedoria em meu país se confirmou. Eu não teria acreditado se eu mesmo não tivesse visto. Não foi exagero o que ouvi. Sabedoria e elegância muito além do que eu poderia imaginar. Felizes os homens e mulheres que trabalham para você, pois têm o privilégio de estar perto de você todos os dias e ouvir suas sábias palavras. Bendito seja o Eterno seu Deus, que se agradou de você e o constituiu rei. Sem dúvida, o amor do Eterno para com Israel está por trás disso tudo. Ele o constituiu rei para manter a ordem e a justiça. Ela deu de presente ao rei mais de 4 toneladas de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca se viu tantas especiarias juntas quanto as que a rainha de Sabá trouxe para Salomão. Os navios de Irão também importavam ouro de Ofir e grandes quantidades de madeira de sândalo e pedras preciosas. Da madeira de sândalo, o rei fez os corrimãos do templo de Israel e do palácio real. Também a utilizou para fabricar harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi recebida uma carga de madeira de sândalo como aquela. Salomão, em troca, deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além dos generosos presentes que ela já tinha recebido dele. Satisfeita com o que viu, ela voltou para seu país com sua comitiva. Salomão recebia todos os anos 25 toneladas de ouro, sem contar o que recebia de impostos e de lucro do comércio com mercadores e diversos reis e governadores. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos grandes de ouro batido. Cada escudo pesava 3,6 kg. Fez também 300 escudos menores de 1,8 kg de ouro batido cada um. Ele guardou os escudos no palácio da floresta do Líbano. O rei construiu um imenso trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto era arredondado. Ao lado de cada braço do trono havia um leão. Na ponta de cada degrau também havia um leão. Não havia um trono parecido com esse nos reinos ao redor. Todas as taças do rei Salomão eram feitas de ouro puro, assim como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Na época, não se fazia nada de prata, pois era material barato e muito comum. O rei tinha uma frota de navios que viajava junto com os navios de Irão. A cada 3 anos, a frota trazia uma carga de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais sábio e rico de todos os reis da terra. Ele superava todos eles. Gente de todos os cantos da terra vinha conhecer Salomão e saber um pouco da sabedoria que Deus tinha dado a ele. Todos os anos, os visitantes chegavam em grandes levas e todos traziam presentes. Artigos de ouro e de prata, roupas, armas modernas, especiarias exóticas, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos, 1.400 carros e 12.000 cavalos. Ele os deixava em cidades reservadas especialmente para eles e também em Jerusalém. O rei fez que a prata fosse comum, como pedra, e o cedro, como as figueiras das planícies. Seus cavalos eram importados do Egito e da Cilícia, adquiridos pelos agentes do rei. Os carros do Egito custavam 7 quilos e 200 gramas de prata, e um cavalo cerca de 1,8 kg de prata. Salomão os comercializava com os palácios reais dos hititas e dos arameus. 1 Reis 11. O rei Salomão era louco por mulheres. A filha do faraó foi apenas a primeira de inúmeras mulheres estrangeiras que ele teve.
as moabitas, as amonitas, as edomitas, as sidônias e as hititas. Ele as tomava das nações pagãs ao redor, embora o Eterno tivesse advertido com veemência os israelitas. Vocês não se casarão com tais mulheres, porque elas induzirão vocês a adorar ídolos. Mesmo assim, Salomão se apaixonava por elas e não as rejeitava. Ele teve 700 princesas e 300 concubinas. 1000 mulheres, e elas de fato o levaram a se desviar de Deus. À medida que Salomão envelhecia, suas mulheres o atraíam para o lado dos deuses estrangeiros, e a sua fidelidade ao Eterno foi esmorecendo. Ele não se manteve leal ao Eterno como seu pai Davi. Salomão virou devoto de Astarote, a deusa dos Sidônios, e de Moloque, o abominável deus dos Amonitas. Salomão desprezou abertamente o Eterno, não seguiu os passos de seu pai Davi. Ele construiu sobre uma coluna a leste de Jerusalém um altar para Camus, o odioso deus de Moabe, e outro para Moloque, o abominável deus dos Amonitas. Ele construiu altares semelhantes para os ídolos de todas as mulheres estrangeiras. Elas poluíram a terra com a fumaça e o incenso do seu sacrifício. O Eterno ficou furioso com Salomão por vê-lo abandonar o Deus de Israel, que tinha aparecido a ele 2 vezes e ordenado claramente que não se associasse com outros deuses. Salomão desobedeceu às ordens de Deus. Então o Eterno disse a Salomão: já que você não tem a menor intenção de ser leal a mim e de obedecer ao que ordenei a você, vou tirar o reino de você e entregá-lo a outro. Mas por respeito a seu pai Davi, não farei isso durante a sua vida. Seu filho pagará por isso. Vou arrancar o reino da mão dele. Mesmo assim, não vou tirar tudo. Uma tribo ficará por respeito ao meu servo Davi e a Jerusalém, cidade que escolhi. O Eterno incitou Hadade, descendente do rei de Edom, a atacar Salomão. Muito tempo antes, quando Davi destruiu Edom, Joabe, comandante do exército, a caminho de enterrar os mortos, massacrou todos os homens de Edom. Joabe e seu exército permaneceram na região 6 meses, e nesse tempo mataram todos os homens de Edom. Hadade, que era um garoto da época, fugiu com alguns edomitas que trabalhavam para seu pai. Eles viajaram por Midian e chegaram a Parã. Juntaram-se com alguns homens em Parã e foram para o Egito. O faraó deu casa, comida e até um pedaço de terra para Hadade. O rei do Egito gostou tanto dele que deu a ele em casamento uma irmã de sua mulher, a rainha Táfnis. Ela deu à luz um filho, Genubate, que foi criado como membro da família real. O menino cresceu no palácio com os filhos do faraó. Ainda no Egito, Hadade soube que Davi e Joabe, comandante do exército, havia morrido. Ele pediu ao faraó: despeça-me com a sua bênção, quero voltar para o meu país. O faraó perguntou: mas por quê? Por que você nos deixaria? Alguma coisa está desagradando você? Hadade respondeu: não tenho do que reclamar, mas quero voltar para o meu país. Por favor, deixe-me ir. Deus levantou outro adversário contra Salomão, Rezon, filho de Elíada, que tinha desertado de seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Depois que Davi tinha massacrado os arameus, Rezon tinha regimentado um bando de sujeitos de má índole e era o líder deles. Mais tarde, eles se transferiram para Damasco e ali Rezon se tornou o rei da cidade. Hadade e Rezon foram um espinho para Israel durante toda a vida de Salomão. Hadade foi rei da Síria e odiava Israel. A última gota foi Jeroboão, filho de Nebate, que se rebelou contra o rei. Ele era efraimita de Zeredá e sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Ele trabalhava na administração do governo de Salomão. Ele se rebelou porque Salomão construiu uma defesa, o Milo, e restaurou as fortificações destruídas da época de seu pai Davi. Jeroboão era competente e hábil na área da construção. Quando Salomão viu que ele era um trabalhador dedicado, encarregou-o do trabalho forçado na tribo de José. Certo dia, Jeroboão saía de Jerusalém e encontrou Ahiás, o profeta de Siló, que vestia uma capa nova. Os dois estavam sozinhos naquele lugar deserto da estrada, e Ahiás tirou a capa e cortou-a em 12 pedaços. Ele disse a Jeroboão: fique com estes 10 pedaços, pois a ordem do Eterno, Deus de Israel, é esta. Veja o que estou fazendo. Estou arrancando o reino das mãos de Salomão e dando a você 10 tribos.
Por respeito a meu servo Davi e a Jerusalém, a cidade que escolhi, ele ficará com uma tribo. O motivo é que ele me abandonou e foi servir a Astarote, deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas. Ele não segue mais as minhas orientações, ignora a minha vontade, não segue as minhas instruções e desobedece às minhas ordens. É bem diferente de seu pai. Apesar disso, não vou tirar todo o reino das mãos dele. Serei leal a ele durante toda a sua vida por causa do meu servo Davi, a quem escolhi e que seguiu as minhas instruções e obedeceu às minhas ordens. Mas vou tirar o reino do controle do filho dele, e 10 tribos serão entregues a você. Deixarei uma tribo com o filho dele como testemunha a favor do meu servo Davi em Jerusalém, a cidade que escolhi como memorial do meu nome. Mas você terá o comando do restante. Domine conforme o desejo do seu coração. Você será o rei de Israel. Se me ouvir, viver de acordo com as minhas orientações e fizer o que me agrada, seguindo as minhas instruções e obedecendo às minhas ordens, como fez o meu servo Davi, serei leal a você, não importa o que acontecer. Seu reino será tão sólido quanto o que estabeleci para Davi. Israel será seu. Estou provocando dor e tristeza aos descendentes de Davi, mas essa provação não será para sempre. Salomão decretou a morte de Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito e obteve asilo com o rei Sisaque. Ele permaneceu no exílio até a morte de Salomão. O restante da vida e do reinado de Salomão, suas obras e sua sabedoria, está tudo registrado nas crônicas de Salomão. Salomão reinou em Jerusalém e governou Israel durante 40 anos. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Roboão foi o seu sucessor. Novo Testamento. Lucas 21, do 20 ao 38. Quando vocês virem soldados acampados ao redor de Jerusalém, saberão que ela está prestes a ser devastada. Se nesse tempo estiverem vivendo na Judéia, fujam para as colinas. Se estiverem na cidade, saiam correndo. Se estiverem no campo, não passem em casa para pegar um agasalho. Esse será o dia da vingança. Tudo o que está escrito a respeito deste dia irá se cumprir. Será muito difícil para as grávidas e para as que amamentam. Uma tragédia terrível, grande ira. Muitos irão morrer como moscas, outros serão presos. Jerusalém estará sob o domínio dos estrangeiros, até que as nações terminem o que tiverem permissão para fazer. Vai parecer que o universo descontrolou, o sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar enfurecido, o muro inteiro em pânico, o vento soprando ruidoso para ameaça do juízo.